Pronto, a partir do layout aqui, a partir você tem esse desenho aqui, ó. Eu acho. Você vai muito escancaradinha, né? Você tem esse desenho aí, eu acho que sim. Acho que tem mais aí. Não é não. Pega aquela outra lá. Então, você escolhe o desenho e você quer saber aqui qual a sequência desse desenho. Então, você vem aqui na televisão de impressão. Na verdade é um layout. Ele vai entrar assim, dessa forma. Você pode... Não, mas ele está sem informação. Concordo com você. Aí ele está distorcido. Então, você vem no formato... aqui. Você vem na opção. Primeiro você vem em desenho. Liga a opção 3D. Já melhorou bastante, tá vendo? Ok. Vamos botar um pouco mais de informação nele. Se melhorou assim, não, menos opções, né? Isso vai ficar melhor assim, também não, ficou menos informações ainda. Já que a gente está gravando, aproveitar para a gente mexer, não dá para informações. Informação curta, tá vendo? Então você tem muito impressão de cores, pois não? É doce. Eu gosto assim. Começar percurso atual, mostrar tudo, certo? Ó. Então você tem a opção, aqui você vai ter a opção, né? Atual, ok, desenho. Já que a gente está gravando, a gente pode mexer à vontade. Contorno, você tem geral também, imprimir em inglês, é bom você trabalhar com isso. Essa impressão em inglês ele é mais completa, tá vendo? Vamos lá, percurso de cor, tudo. Página avançada, filme de cores. Então você vai tendo informações. A gente vai chegar lá, nome do desenho, você vai encontrando devagarinho por aqui, ó, no desenho da extensão, aqui geral. E tem o padrão também, né? Onde é que eu acho aqui o filme de cores? Você tem pontos, você vai ficar no layout, pontos. Quantas cores ele tem? Sim. Tamanho atual, mas eu quero o filme de cores, mostrar o filme de cores para você. Aqui é um outro sistema, ele vai mostrando as partes, quais partes são, tá vendo? Mas tem mais. Você está vendo que no fim eu vou te mostrar tudo direitinho, né? Como é que funciona a coisa. Vamos lá. Vou aproveitar aqui. Produção. Aqui. Cadê? Deixa eu voltar lá. Aqui. Sequência de cor. Era isso que eu queria. Olha aqui. Sequência de cor. Qual a primeira cor? É o rosto do Papai Noel. É um rosinha. Vou dar aqui que é um rosinha. É porque o desenho é muito pequeno. Aí ele mostra assim. Se o desenho for grande, eu vou mostrar aqui um desenho grande, maior. Esse desenho é muito pequeno. Eu vou mostrar um desenho maior que ele vai te dar com mais clareza. Vamos ver esse aqui. Pronto, esse aqui vai ficar melhor. Vamos lá. A televisão de impressão. Espera aí.
chegando mais. Pronto, aqui a sequência ficou mais clara. Para você entender que, nesse caso da sequência de cor, o sol, e ele ficou amarelado no segundo, né? Porque acho que as cores que eu escolhi não foi das melhores, então vamos lá numa coisa. A sequência de cor fica numa folha, numa página. Então você vê que o bege, marrom, verde mais aquele verde Lacoste, azul, que é um azulzinho claro, e preto por último. Então essa informação ela fica aqui, ó, ela fica na página, na folha. Então você tem quantos pontos, quantas cores, quanta mudança de cor, qual a altura, largura, o nome do desenho, aí você tem o nome do desenho, mudança de cor, tal. Esse nome aqui, o nome do desenho, que é ATC, ele vai ficar, é o desenho que é o nome que vai acompanhar é o nome que vai acompanhar no disquete. Esse nome ele vai acompanhar no disquete, viu? Esse nome ele é muito importante, porque é ele que você vai procurar no desenho por ele, tá certo? Então, não se preocupe não que você vai precisar desse nome. O nome do desenho você vai precisar dele, tá certo? Então, quanto à questão do nome, você tem que ter um nome, tem que ter um para acompanhar esse ATC aqui. ATC é o nome do desenho. Quando você fez pronto aqui, você vai ter o layout, não precisa você imprimir. E para o tamanho, como é que eu sei o tamanho do desenho? Tá, beleza, vamos lá. Pronto, aqui você já viu que tem as cores, a quantidade de pontos, 11.000 pontos, 11.046. As cores, o nome, não posso fechar. Como é que eu sei da questão se o bastidor lá vai dar ou não? Primeiro, você vai criar uma bola aqui, ó, bem no meio aqui, tá vendo? Eu selecionei, eu venho bem no meio aqui, puxo, dou Enter, seleciono ela e me lembro do bastidor. O bastidor de 9, ele tem quantos centímetros? 9. O bastidor de 12, ele tem 12. O bastidor de 15, ele tem 15. O bastidor de 21, ele tem 21. Então você faz o bastidor de acordo, o mais próximo do seu desenho. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui está com 14 por 14, não é isso? Então o bastidor lá tem quanto? 15, né? Então é 150 por 150, né? Dou Enter. Ele está com espaço aqui? Tá, não tá? Então esse desenho cabe dentro do bastidor de 15, sim ou não? Sim, lógico. Mas se eu tenho alguma dúvida ainda, vamos ver que eu tenho alguma dúvida ainda, o que é que eu faço? Eu quero saber quanto ele está sobrando aqui. Ou eu venho na régua, que é a tecla M, ó, e eu puxo daqui. Ele vai me ter 1,5 centímetro quase do bastidor até a letra F. Tiro a régua. Ou vou botar a grelha. Essa grelha aqui, ó. Cada quadrado desse aqui é 1 centímetro. Então você vê que ela tem mais de 1 centímetro do bastidor até a última letra. Então ele daria tranquilamente, não é isso? Ele daria tranquilamente para trabalhar com 15. Ah, mas esse desenho é maior. Esse desenho ele vai ter, um exemplo, ele vai ter 18 centímetros. Então você tem 18 centímetros, ó, ele ultrapassaria o limite do bastidor. Sim, o bastidor de 15. Então o que é que eu faço? Qual é aquele bastidor ali? Eu disse que era quanto? 21, né? 21, né? 21. Ele tem 21 centímetros. Aí ele já passa muito próximo. Tá vendo? Ele passa muito próximo. Então de 21 não dava. Já teria que ser o de 30. Depois disso aqui, só o de 30. Porque o bastidor de 21, né, precede o de 30. Vai o bastidor de 30? Vai, sim. Pronto. Esse é o bastidor de 30. Então teria que ser o bastidor de 30. Porque o bastidor de 21 passa muito perto.
Ok? Aí pode bater aquela... Poderia bater, sim. Se bater o calcador, quebra a tua máquina. Ok? Acontece às vezes de bater inicialmente e não quebrar, no caso. Acontece. Acontece. Agora não seja frequente, nem seja nenhuma vez, nem a primeira, nem a outra. Verdade.